Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita, que nos esforcemos bastante em procurarmos a vivência desse aprendizado, para que realmente ele surta efeito na nossa trajetória evolutiva. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade e fique conosco. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Vamos lá. Tirar esse quadrinho azul daí. Não tem nada que ficar aí, né? Uma boa tarde a todos nós. Graças a Deus estamos aqui ainda encarnados para estudar junto a doutrina espírita. Quando a gente não tem a bênção de estar encarnado, a gente é bem desencarnado mesmo, mas encarnado é melhor, né? A gente se vê, se toca, se abraça, é muito bom. Bem, nós paramos nessa questão aqui na semana passada, já falamos sobre ela, só para a gente retomar, né, essa linha aí de pensamento. Essa questão aí é extremamente importante e ela vem a confirmar, sem nenhuma dúvida, que nós podemos partir daqui antes da hora. Isso não quer dizer que a gente esteja alterando a nossa partida, a nossa data de partida, digamos assim. Porque está lá, né? Se tiver na hora, a gente não pode fazer nada. Mas a gente pode antecipar e eles podem também prorrogar. Nós não podemos, mas eles podem prorrogar a nossa partida, podem nos dar aí uma moratória, dependendo da nossa necessidade, da utilidade que nós possamos estar tendo aqui nesse mundo. E muitos nem imaginam isso, né? Nem imaginam. Só por ocasião, às vezes, da partida, é que o próprio espírito, quando chega na dimensão espiritual, fica sabendo que partiu antes ou que partiu depois. Mas temos, como a gente já viu aqui, uma horinha que a gente tem que sair mesmo, e isso aí é uma fatalidade, o momento da chegada e o momento da partida, como a gente viu. Por isso está essa questão aí muito clara, dizendo que as precauções, né, que devemos tomar são sugeridas a fim de evitar uma morte que vos ameaça, e são os meios para que ela não se verifique. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Uma ocasião, até soube de um caso, foi socorrida a pessoa, mas eu não sei se ela chegou a desencarnar ou se ainda pôde ser socorrida, ficou em casa porque estava tendo uma dormência, um formigamento no braço, uma dormência, e achou que fosse um encosto. Foi verdade isso. Achou que estivesse com uma influência espiritual. Porque, às vezes, tem pessoas... A influência espiritual, ela pode nos causar várias sensações. Em cada pessoa é de uma forma, não é? Cada um vai ser afetado naquele ponto mais acessível, mais fácil para os espíritos e tudo. E aí, nela, era assim. Ela sentia uma certa dormência quando ela estava com uma influenciação, ou até na prática própria da mediunidade, e ela achou que fosse. Né? Mas só que não estava melhorando, fez prece, não estava melhorando, aí parece que chegou um familiar, falou assim, olha, vamos correr para o hospital. Quem garante que isso aí não é um outro problema? E era um AVC. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Muitas vezes, quando nós estamos dando passividade a um espírito, na reunião mediúnica, se o médium não tiver muito equilíbrio, e a reunião também não for uma reunião bem assistida, séria, né? E a reunião séria, ela se caracteriza pelo desinteresse total das coisas materiais, né? De qualquer coisa, e levando em consideração apenas o tratamento das pessoas que estão encarnadas e daqueles espíritos que estão necessitando de ajuda. Então, a pessoa pode achar
Nós já tivemos aqui casos assim, de um médium que há muito tempo já não está mais na casa, não vem mais, não trabalha mais, mas que numa das comunicações achou que estava infartando. E causou problema para si mesmo, né? Porque começou a ficar num pânico. Né? Porque a sensação que é passada para um médium no momento da comunicação, dependendo das condições em que aquele espírito partiu, né, ele vai ter sensações variadas, né, de espírito para espírito, e o médium também vai ser afetado no seu ponto mais vulnerável. Então ele reage, ele tem a sensação que aquele espírito teve da hora da morte, né, ele pode ter uma dor no peito, ele pode ter uma dormência, mas o médium está consciente. O médium nunca está inconsciente na hora de uma comunicação, nunca. Nós já falamos sobre isso, e aquele que tiver dúvida pode perguntar, pode nos procurar para esclarecimentos, porque o médium é totalmente responsável pela comunicação que ele está dando, pelo que o espírito está falando através dele. Então ele tem que filtrar, ele tem que frear muita coisa, ele não pode deixar o espírito fazer o que ele quer. Então há necessidade que o médium esteja consciente de tudo que está acontecendo. Depois que o espírito se retira, o arquivo mental pode ser limpo pelo guia espiritual do médium, pelo seu anjo da guarda, pelos espíritos que dirigem a reunião, se não houver necessidade de ficar nenhuma lembrança. E quase nunca há essa necessidade. A necessidade é o momento de apoio e ajuda ao espírito. E depois a gente perde essa lembrança. Né? Então, alguns médiuns perdem de tal jeito que podem achar que ficaram inconscientes durante a comunicação. E não é verdade. Isso não pode ser verdade, porque o espírito está se utilizando daquele veículo físico que está na matéria, que está no mundo aqui, né, cujo espírito está encarnado nesse veículo físico, que vai responder pelas coisas que acontecerem durante o seu transe mediúnico. Então ele tem que estar consciente. No livro dos médiuns isso está muito claro. Fala em consciência ali, mas não é essa inconsciência na hora da comunicação. É quando nós, às vezes, estamos sendo médiums e não sabemos. Isso aí é uma mediunidade inconsciente. No caso, assim, estamos todos aqui. Todos nós, na hora da prece final, recebemos a ajuda dos espíritos para a transmissão fluídica, magnética, que nós estivermos precisando. Então, muitas pessoas que podem estar aqui, não estarem precisando de assistência magnética nem fluídica, porque eles estão bem, embora podem até achar que não estão, mas os espíritos é que sabem disso, eles vão transferir, às vezes, aquele magnetismo que aquela pessoa tem, aquele fluido positivo e curador que aquela pessoa possa ter e não saiba. Aí, isso é uma mediunidade inconsciente. Ele está sendo médium e nem sabe que está sendo médium. Né? Isso aí, mas assim, no transe mediúnico, o médium está sempre consciente das suas responsabilidades. Não existe a menor possibilidade de não estar. Né? Aí, no caso, quando uma pessoa que já é médica e trabalha, que sabe que tem essa característica, às vezes, de apresentar um sintoma ou outro mais evidente quando acontece, né, uma influenciação ou mesmo uma comunicação mais ostensiva numa reunião mediúnica, né, ela tem que perceber, tem que avaliar, e o médium tem consciência para isso, o que é dela, o que não é. Isso não é difícil da gente ver, né? Não é difícil a gente perceber. Porque apesar de ser um sintoma parecido, ele é muito superficial. Ele fica no campo energético, ele não afeta diretamente a organização física. Ele causa uma influência, mas ele não afeta diretamente. Aí há o bom senso, né? E também estamos sendo dirigidos e assistidos pela equipe espiritual da casa. Então, isso aí, a gente tem que ter muito cuidado. Sentiu alguma coisa? Procura um médico, procura uma assistência, vai ver, porque senão pode morrer antes da hora, sem necessidade nenhuma.
né? Achar que não é nada, tudo pode ser. A dor é altamente abençoada em todos os sentidos. A dor é um aguilhão de aperfeiçoamento, é um alerta na organização física. Uma pessoa que não sente dor, ela morre sem saber nada, ela cai e morre. Ela não tem essa sensibilidade. Então ela não sabe se ela está tendo alguma coisa, né? Porque ela não tem essa. E tem pessoas que não sentem dor. É muito perigoso isso. São pessoas que têm que ter um acompanhamento constante. Então a dor, ela é um alerta. Ela é um alerta que alguma coisa está errada, que alguma coisa está assim. Mas se eu for procurar um médico para tudo que é dor que eu sinto, que a gente sente realmente muitas dores, mas aí é o bom senso atuando. Né, atuando ali, vendo, a gente mais ou menos, a gente percebe, é uma dor que já é uma coisinha crônica, já viu, aquilo já é uma coisa que a gente tem que conviver, é diferente. Agora, uma dor repentina, que a gente nunca sentiu, alguma coisa mais forte, tem que procurar um médico, tem que procurar uma assistência, porque se não for para ir, não vai, né, Rosali? Não vai. Acabamos de conversar, eu fiquei sabendo que ela teve um problema e ela só não foi, porque foi assistida rapidamente. Deus não queria ela lá. Queria que ela ficasse mais aqui. Mas também porque foi assistida, senão ela teria ido. Né? Então, as pessoas têm que ficar muito atentas a respeito disso. E esse negócio, já que eu só vou na minha hora, então não preciso me preocupar. Precisa sim. Precisa se preocupar e muito com isso. Tem que fazer a parte da gente aqui nesse mundo. Bem, agora aqui, que também é extremamente importante. Olha só. Qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Porque às vezes a gente passa por umas coisas tão sérias mesmo, que poderiam nos levar à morte, e aquilo não dá em nada. Nem às vezes um arranhão, nem nada. E a gente fica, mas para que eu levei esse susto tão grande então, né? Tá aqui, ó. Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. Olha, nós somos tão amparados, tão assistidos pelos espíritos, pelo nosso anjo da guarda. A gente até falou sobre isso aqui, é como aquela criança muito persistente. Eu não gosto do termo teimosa, não, porque realmente não é uma teimosia, é persistência mesmo naquilo que ela deseja. Só que ela é tão inconsequente ainda que ela não sabe que aquilo pode lhe causar um mal muito grande. Se nós fôssemos persistentes como as crianças são, de repente a gente conseguiria muito mais sucesso na nossa vida. Aí a criança insiste em subir num lugar, digamos, numa cadeira, ela não sabe ainda, ela insiste em subir, o pai vai lá e tira, a mãe vai lá e tira, alguém socorre, tira e vai. Chega um momento que a gente tem que deixar ela tomar um susto. Então o pai, ou a mãe, ou o responsável, fica atento e deixa, porque ela vai cair, aí vai ser amparada. Para não bater cabeça no chão, para não se machucar. Aí ela vai levar um susto tremendo e vai ter mais cuidado. Assim é numa escada, que a gente tem que ensinar a criança a subir e descer. Né? Quando ela está insistindo em ir sozinha, sem ela ter condição ainda, a gente vai atrás e deixa, ela vai levar um escorregão, não vai ter grandes consequências, porque a gente está ali amparando. Mas a deixa levar aquele susto. E aquele susto abala a criança, que vai agora ter cuidado. Não é assim que a gente educa até filhotes dos nossos animaizinhos de estimação? Eles insistem em fazer o que não pode, que eles estão inconsequentes também. A gente deixa eles levarem um sustinho, eles não voltam mais ali. Tem medo? Né? Então, acontece mais ou menos isso quando nós estamos muito afastados do ideal, da nossa obediência à lei. E a gente pede isso também ao reencarnar. Que sejamos amparados, assistidos, o nosso espírito protetor está para nos proteger daquilo que não deve acontecer.
Então, quando vê que nós estamos muito inconsequentes, que nós estamos muito imprevidentes, negligentes, aí deixa acontecer algumas coisas que a gente vai levar um susto tremendo e vai dar jeito. Quando a gente tem oportunidade, quando a coisa é muito rápida, às vezes a gente não tem condição de refletir durante. Mas quando acontece e a consequência demora um pouquinho, a gente passa por um período mais, né, não só de apenas um instante, naquela situação difícil, dá tempo da gente pensar assim, olha, se eu escapar dessa, nunca mais eu faço isso. Né? Se eu conseguir me livrar, eu prometo, e promete tudo, não sabe se vai cumprir não, a prometer a gente promete. Mas isso, é para a gente começar a refletir. Muitas vezes, os nossos valores estão muito desviados do ideal, estão indo para um lado perigoso para a gente. Então acontece algo que vai balançar nossas estruturas, vai nos obrigar a refletir melhor, a pensar melhor sobre aquilo que a gente está pensando e fazendo, né, que vai nos dar a oportunidade de refletir e da gente melhorar, da gente crescer mais um pouco. Isso é muito comum. O mais importante de tudo é a gente ouvir e atender e perceber os sinais que a gente recebe. A gente recebe muitos sinais. Quando nós estamos no caminho errado, a gente recebe muitos avisos. Antes de acontecer alguma coisa, a gente recebe muitos avisos. A gente recebe avisos no nosso pensamento, das pessoas que nos cercam, que às vezes a gente fica pensando, fulano, você está tão chato, você só fala nisso. Aí o amigo fala assim, pois é, mas ó, eu estou te alertando, você não está enxergando. Então a pessoa está recebendo aviso, ela está recebendo alertas, mas ela não liga. Aí não tem jeito, tem que deixar, igual a criança, tem que deixar levar um tombo, né, para poder aprender. Então isso é uma providência divina, isso demonstra os cuidados de Deus conosco. O apreço, o amor que ele tem pelos seus filhos. Por isso que a gente fala, mas por que não foi evitado, já que isso não ia dar em nada? Porque aquilo ali, ninguém sai de um problema igual. Ninguém sai de um susto, ou de uma tragédia, de uma perda. Ninguém sai da mesma maneira. Ninguém. Isso não existe essa possibilidade. Ou a pessoa degringola de vez, enlouquece, ou então ela endireita. Ela não fica igual. Não há possibilidade. Inclusive, eu tenho uma pessoa chegada que me fala mesmo que tem muito medo desse Brasil. E da onde está morando, no Rio e tudo, que tem muita preocupação que se alguma coisa acontecer com algum membro da família, principalmente com a filha, ou seja lá o que for, que vira um monstro. Né? Ele pensa assim, eu viro um monstro. Ele pensa, isso não quer dizer que vai virar. Né? Porque a gente só sabe, diante do fato, como nós vamos reagir. A gente não imagina como a gente pode reagir diante das coisas que nos acontecem. Se a gente pensa antes, quando o fato acontece, a gente tem que vivenciar aquela dor, aquele sofrimento, aquilo tudo que passa. Aí a gente reflete, se eu tivesse, depois que a gente se equilibra, que a gente consegue, né, se estabelecer um equilíbrio físico e espiritual, a gente imagina e começa a colocar as ideias em ordem, e a gente fica e pensa, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu acho que eu ia pensar que ia morrer, ou que eu ia enlouquecer. Né? E, no entanto, não acontece tudo dessa forma, assim como a gente imagina. Raramente acontece assim, porque essas coisas já estão mais ou menos previstas no nosso mapa kármico. A possibilidade, né, que nós temos de perder um ente querido, a possibilidade que pode acontecer, que esteja até no mapa kármico, que não aconteça por N razões. Da mesma maneira que pode acontecer aquilo, né, que não está previsto, pode deixar de acontecer algo que esteja previsto, dependendo da necessidade kármica de todos, né, de cada um ali e no coletivo também. Então a gente não pode avaliar, a gente tem que estar sempre tentando compreender as situações para poder passar por elas da melhor forma possível, porque ninguém veio para esse mundo aqui fazer turismo, não tem essa possibilidade, a gente veio resgatar a dívida.
Isso é um planeta de provação, expiação, não tem jeito. Né? E a nossa vida, a passagem por esse mundo, a gente tem provas sobrando a respeito disso aí. Né? Então, a gente tem sempre que ter muita atenção a respeito. Então, está aqui, né? Nós pedimos ao nosso anjo da guarda, aos espíritos que nos assistem, para nos proteger, para nos desviar daquilo que a gente não deve passar. E esse trabalho é do anjo da guarda, ele faz isso e nos causa, às vezes, um transtorno que não dá em nada, né? Quer dizer, não dá em nada, assim, no campo material, né? Aqui nós temos um exemplo muito interessante, entre tantos que a gente vê, né? Esse rapaz, Rick Elias, tinha um assento na primeira fila do voo 1549, o do Airbus A320, que fez um pouso forçado no meio do rio Hudson, em Nova York. Isso aconteceu em 2009. E foi muito comentado, né? Até hoje a gente vê, às vezes, algumas reportagens a respeito. Esse rapaz passou depois a fazer palestras, em todos os lugares, porque ele falou que foi o dia mais terrível da vida dele e o mais lindo da vida dele, ao mesmo tempo. Então ele conta que na hora que o piloto pediu que todos se preparassem para um pouso forçado, ele não viu pista, ele estava sentado logo na frente, ele só viu água. Ele não viu pista. Ele disse que foi sendo tomado de um terror tão grande. Ele vendo aquela água se aproximar, que pouso é esse? Né? Que não tem um lugar sólido para parar, né? E aquilo ali, aquele avião, né? Se aproximando e aquela água chegando e tomando conta, assim, logo da frente do avião. Foi realmente um momento terrível da vida dele. Ninguém morreu, ninguém se machucou, não houve nada com ninguém naquele voo. Todos os passageiros saíram bem daquele voo. A perícia do piloto foi grande, né? Ele, uma pessoa extremamente competente, e fez um pouso maravilhoso naquele rio ali. Mas ele disse que foi a pior experiência da vida dele. Tudo passou pela cabeça dele, tudo. Porque você pensa, eu vou morrer, né? Até a Angélica e o Luciano Huck, quando sofreram aquele acidente daquele helicóptero, ela falou, eu só pensava nisso, eu vou morrer, eu não vou, meus filhos também, se eles ficarem e eu morrer, eles não vão ter banho. Então é tanta coisa que se passa pela cabeça da pessoa naquele momento, né? E a gente vê só passa mais esse tipo de coisa. Então, ele faz palestras no mundo inteiro, porque todos os passageiros que ali estavam, só levaram um baita susto, pensaram que iam morrer, e, no entanto, não tiveram nada, nenhum machucado. Todos sobreviveram, e não era para acontecer nada com ninguém, mas todos tinham que levar um susto daquele tamanho. Então, ele fala que as 3 coisas que ele aprendeu com aquela experiência são algumas entre tantas lições que a vida tem nos oferecido. Isso aqui é o que mais chamou a atenção dele naquela hora. Ele só pensava, quando ele via aquela água se aproximando, ele pensou isso aqui. Tudo pode acabar em um instante. Porque o voo estava maravilhoso, estava tudo certo. Tudo pode acabar em um instante. E pensou em eliminar a energia negativa da minha vida, ele disse, né? Procurando ser mais feliz do que ter razão. Isso aqui resume aquelas coisas da gente ficar dando importância à ninharia, a querer estar certo, querer estar sempre certo, querer convencer o outro que está certo, aí perde uma amizade. É um problema sério que às vezes a gente arruma, aquela pessoa encrenqueira, que jamais aceita, se ela estivesse achando certa, que o outro a contradiga, e faz inimigo, e cria problema, pode até infartar numa hora dessa, de tanta raiva que a pessoa fica, né? Então, realmente, isso é até uma frase de um escritor, que ele aproveitou, que eu até tenho escrito lá, mas eu não estou me lembrando agora. É mais importante ser feliz do que ter razão. Porque quem tem razão, e é verdadeira essa razão, isso é certo, isso vai aparecer. Isso vai vir à tona. Não precisa a pessoa se estressar para dizer que ela está certa e que é isso mesmo. Vai aparecer a verdade.
E todos aqueles que estão ali em volta, que discutiram contra, vão ver que a pessoa tinha razão. E ela aí, calmamente, cedeu e procurou a felicidade do que ter razão, não perdeu nenhum amigo, não criou problema, não se estressou, né? E assim ela foi mais feliz naquele momento. E ele era uma pessoa desse tipo, ele explica. E ser um grande pai. Olha, ele tinha um filho. E ele pensava, eu não vou ver meu filho crescer, eu não vou ver meu filho se tornar um homem, ele não vai ter pai. E eu não vou poder ser um grande pai para ele, né? Então, olha, são 3 coisas aqui que não depende de dinheiro, de posse, ele não pensou em perder nenhum bem, ele não pensou em nada disso, mas ele pensou nessas 3 coisas aqui. E se nós pensarmos também, quem já passou por um susto desse tamanho, ou, né, não exatamente igual, mas pode do mesmo calibre, na hora que a gente está sendo assustado, na hora que a gente está recebendo, às vezes, uma notícia, alguma coisa grave, a gente pensa, cada um pensa naquilo que não fez que deveria ter feito, né? São as experiências, muitas vezes, aquelas pessoas que estão com uma doença terminal. E a doutora Elizabeth Kubler-Ross, a gente já falou várias vezes sobre ela, ela escreveu um livro a respeito disso tudo, vários livros, né? E ela atendia muito pacientes assim terminais, e eles falavam todos, né, sobre a tristeza de deixar as pessoas que amam, de não ter feito mais, de não ter aproveitado mais, né? Essas coisas são coisas simples da vida. Não dependem de dinheiro, não depende de nada, depende de amor, né? De querer, de sentimento, de colocar essas coisas acima das outras. Por isso que a gente nunca sai de uma experiência ruim, seja ela qual for, da mesma forma. Porque os nossos valores mudam, a gente pensa diferente, né? Quando acontece algo sem nenhuma consequência, como foi nesse caso aqui, desse acidente aí, e o que mais chamou atenção realmente foi esse acidente que ninguém se machucou. Quer dizer, para quê, né? A gente fica esperando, para que Deus fez um negócio desse, né? Deixou isso acontecer, já que ele é onipotente, onisciente, onipresente, pode tudo. Se pudesse ter evitado aquele acidente, evitaria, na minha ignorância. Imagina porque Deus não evitou. Por causa disso aí mesmo, de querer mostrar para a gente o quanto somos vulneráveis, o quanto tudo pode terminar num segundo, e quantos valores a gente tem distorcidos, quanta coisa a gente valoriza que não é para valorizar. E é assim que a gente vai aprendendo no dia a dia da nossa vida. O mau espírito, retornando, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, porque ninguém é mal, estamos, né, numa condição ainda de inferioridade, pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixa que as paixões se desencadeiem de novo. É aquela história, quando a gente não sai modificado da melhor forma possível, que é aprendendo. Quando a gente ignora e até piora, né, a situação, do tipo assim, escapei de uma, posso escapar perfeitamente de outra. E não liga, larga para lá. Então, isso denota ainda a nossa inferioridade, ainda muito exacerbada, dando oportunidade para as influências inferiores da nossa vida. Né? Que a gente atrai os espíritos por causa dos nossos pensamentos, da nossa inferioridade ainda. Então, pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. E isso é uma das principais lições que Deus quer nos dar quando nos faz passar, ou nos faz, ou não impede, né, que a gente passe por situações que não dão em nada materialmente falando. Né, que a gente sai ileso, foi só um susto grande, às vezes um susto até que demora a passar, porque ele pode ter uma consequência mais alongada e a gente ter mais tempo de refletir. Então, quando acontece isso, a gente tem sempre que pensar na maior lição que a gente está recebendo do nosso Pai,
né, que é essa aqui, né? Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Isso nos faz pensar na parábola do filho pródigo, né? Do filho do pródigo e do egoísta. Nem por um momento, aquele filho pródigo que pegou a sua parte e foi gastar inconsequentemente, ele ficou abandonado. O pai estava sempre atento, sempre procurando saber daquele filho o que estava acontecendo. E não ia permitir que ele se desgraçasse totalmente. Mas antes de uma intervenção maior, ele próprio viu a sua queda. Ele viu a sua desgraça. E ele chegou à conclusão que até os porcos tinham melhor alimento do que ele. E ele retorna à casa do pai. Então, essa parábola ela é riquíssima porque ela dá muitas interpretações, ela tem muitas lições encerradas nela. Né? Inclusive, a do irmão, que parece ser um santinho, mas de santinho ele não tinha nada, ele era extremamente egoísta. E essa parábola devia ter até outro nome. Não deveria ser parábola do filho pródigo, não. Devia ser o pródigo e o egoísta. Né? Porque ele, se numa primeira lição, parece que ele é um bonzinho, ele ficou com o pai. Ele não ficou com o pai porque ele era bonzinho, não. Ele ficou com o pai porque ele estava interessado também na herança do pai. Tudo para ele. Né? Tanto que quando o outro volta, ele demonstra o seu egoísmo, a sua insatisfação com a volta do irmão. E ele fala para o pai, ele não chama ele de irmão, ele fala, este teu filho que estava perdido, retorna e merece que você sacrifique a sua melhor novilha em favor dele. Então, olha o egoísmo, olha a raiva que ele ficou, não é? Então, ele não era santinho em coisa nenhuma. O outro saiu, fez, né? Jogou fora tudo que era dele, né? Que o pai tinha dado a ele, mas ele reconheceu o erro e voltou à casa do pai. Então, são essas coisas, são esses ensinamentos que nós temos na nossa vida a todos os instantes. Nunca pensarmos que Deus nos abandona. Nem aqueles que saem da terra pela imprudência, pela negligência, né, por terem sido inconsequentes, que saem da terra antes da hora. Ninguém está abandonado pelo Pai que ama todos os seus filhos igualmente. E os carrega no colo, seja o que for que tenham feito, seja o que for. São filhos queridos. Da mesma maneira que um pai não vai abandonar, não vai prejudicar um filho que está no caminho errado. Né? É filho e ele vai amar incondicionalmente todos os seus filhos. Então, nunca estaremos abandonados. Quando os espíritos falam que a maioria sai daqui antes da hora, se eles fossem ser excomungados por causa disso, não ia ter ninguém para receber o amor do Pai, né? Porque a maioria realmente sai antes da hora, por negligência, inconsequência, mas Deus sabe disso. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Assim como o pai e a mãe conhecem as fragilidades dos seus filhos, muitas vezes aqueles que estão juntos ali repreendam o pai como aquele repreendeu o pai quando seu filho retornou à casa e foi recebido com uma festa. Né? Muitas vezes aqueles que estão convivendo ali no núcleo familiar reclamam, poxa, o fulano não faz nada, fulano é inconsequente, você está cobrindo ele de atenção, de carinho. Pois é, mas esse, no momento, é o filho preferido. Qual é o filho preferido de alguém? Pai e mãe não têm filhos preferidos. Pai e mãe têm filhos amados. Sendo que um ou outro, às vezes, precisa de maior atenção. Então, naquele momento, aquele é o filho preferido. Tem, inclusive, um poema lindíssimo, que eu até vou trazer na próxima reunião, que se eu tivesse pensado nele, está me ocorrendo aqui agora, um poema lindíssimo, filho preferido. Né? Então, é aquele que está doente, é aquele que tem algum problema. Então, seja qual for, quem tem 10 filhos não tem filho preferido. O preferido vai ser aquele que estiver exigindo atenção naquele momento. Esse vai ser o filho preferido. Então, para o pai, é assim. Deus é soberanamente justo e bom, inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, né, que criou todos e ama incondicionalmente a todos nós. Embora conheça os nossos defeitos, as nossas inferioridades e nos ama mesmo assim. Né? Isso que a gente tem que ter em mente sempre. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que na maioria das vezes as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Né? Se a gente for analisar os sustos que a gente já levou até hoje, a gente encontra muitos deles que poderiam ter sido evitados por nós com mais atenção, com mais providência, com mais negligência. Esse do avião, não. Esses assim, não. Porque a gente não fez nem por onde, né? A gente fez, sim, atitude que a gente tenha tomado que gerou aquela necessidade ali de levar um susto bem grande, né? Mas assim, não provocamos diretamente, mas às vezes a gente provoca diretamente, passa por cada aperto. Aí esses têm um pouquinho mais de demora na consequência, dá tempo da gente negociar com a gente mesmo. Olha, tô te dizendo, não repete isso, não faz de novo. Né? Como se a gente olhasse para o espelho e falasse: fulano, cria vergonha, olha o que você está fazendo. Né? Falando para a gente mesmo. Sabe que isso é um bom exercício? Isso é um exercício ótimo. Falar com o espelho. Porque a gente gosta muito de botar o dedo na cara do outro. Bota lá no espelho, é a tua que está lá. Fala lá para ela. Né? Briga com aquela imagem porque você está brigando com você. Isso é um bom exercício, segundo alguns entendidos das coisas, né? Mas a gente sabe que realmente, a gente tem que tomar vergonha e fazer, né, as nossas críticas, criticar a gente mesmo das coisas que a gente está fazendo, né? Tanto que às vezes quando a gente está com pressa, a gente se arruma e nem sabe como que tá, porque não dá tempo de olhar no espelho. Aí chega na rua, uma vez, aconteceu comigo, eu cheguei na rua para encontrar com uma amiga, ela falou assim: aqui, é moda ficar com a blusa do lado avesso assim? Eu falei: eu estou? Ela falou: está. Felizmente a gente estava num shopping, eu entrei no banheiro e consertei. O Abel, uma vez, aqui na Casa Espírita, quando terminou aqui a nossa palestra, ele virou para mim e falou assim: quanto é? Eu compro. Eu falei: o quê? Ele falou: a sua blusa, que está com a etiqueta enorme pendurada aqui. Lembra, Abel, disso? Pois é. Quer dizer, é aquela coisa, a gente tem uma pressa louca, a gente bota as coisas e sai correndo. Pois é. Aí não vê que está com a blusa do lado avesso, com uma etiqueta pendurada. Isso é o de menos, que são coisas materiais. E quando a gente tem uma pressa louca, que a gente não consegue avaliar nossas atitudes, os nossos pensamentos reais, as nossas, sabe, tarefas, e a gente faz as besteiras todas, e depois, se não der para consertar a etiqueta, eu arranquei, a blusa eu troquei para o lado direito. E quando não dá para consertar, né? Aí é triste, aí é sofrimento na certa, né? Vamos lá. O espírito sabe por antecipação qual o gênero de morte que deve sofrer? Sabe, porque o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de uma maneira que de outra. Mas sabe também quais as lutas que terá que sustentar para o evitar. E que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Tá vendo? Olha só. Mais uma evidência de que a gente parte antes da hora. Nessa resposta aqui dos espíritos a essa pergunta. Quando a gente escolhe uma prova difícil, né? Pede para reencarnar num lugar complicado, e a gente vai ficar exposta a todo o problema, inclusive exposta àquele problema que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é a nossa fragilidade. A gente sabe que a gente pode morrer de uma maneira trágica, mais ou menos daquele meio em que a gente está vivendo. A gente sabe disso, mas, né, é como aquele que vem para o mundo
com uma tarefa difícil numa força armada qualquer. Ele sabe que ele vai estar exposto, que ele vai estar à mercê da sua chefia, né, para ser mandado para uma frente de guerra. E ele sabe que ele pode morrer tragicamente, que ele pode ter problemas com perder membros e tudo. Ele sabe disso. Todo aquele que entra para uma força armada, ele é alguém que vai estar exposto a morrer tragicamente numa situação. Pode ser que ele se aposente, viva e não aconteça nada. Pode ser que ele vá para uma frente de guerra e volte perfeitamente bem e não aconteça nada. Mas ele sabe que escolhendo esse gênero de vida para ele, ele vai estar exposto a isso. Assim como aquele que tem problemas morais muito grandes, e ele tem que resgatar isso, ele pede para nascer numa comunidade como essas que a gente está vendo, essas guerras de traficante aí no morro, ele já tem uma certa tendência, ele sabe que ele estará exposto a uma série de coisas que poderão levá-lo a uma queda na reencarnação dele, por uma imoralidade, por uma adesão ao tráfico, como ele sabe que ele pode morrer de uma maneira trágica. Mas quando ele faz essas escolhas, quando ele faz esse plano, ele também recebe instruções de como evitar que ele tenha uma queda. Como evitar que ele caia naquele buraco de novo. Lembra de Portia Nelson? Aquela biografia em seis partes, né? Em 6 parágrafos, que ela fala que caía sempre no mesmo buraco, no mesmo buraco, no mesmo buraco. Pois é. Ele sabe como fazer para ele não cair de novo naquele buraco. E ele vai receber muita ajuda. E se Deus não quiser que ele caia no buraco, ele não vai cair, ele vai ser fortalecido, ele tem condições para isso. Porque se ele não tiver, Deus não permite essa prova para ele. Deus não permite. Porque Deus não permite que a gente escolha provas que ainda nós não somos capazes de aguentar essas provas. Ele não dá essa questão para nós. E os espíritos são amigos e vão falar, não há condição, não tem ainda preparo para isso. Então ele vai ter que escolher outras provas que ele seja capaz de sair vitorioso delas, para que ele possa crescer. Senão ele vai ter outra queda. Aí não vai valer a pena um trabalho enorme para reencarnar. Para quê? Para chegar aqui e não ter condição? É por isso que quando a gente reclama de alguma coisa, não vamos reclamar não, porque Deus não permitiria que a gente passasse por aquela prova se ele tivesse sabendo e ele sabe, né, claro, que a gente não ia aguentar. Então se deu, é porque a gente aguenta. A gente tem muito mais força do que a gente imagina. Tanto que quando passa o problema, ou da maneira que a gente queria, ou não, mas quando as coisas se acalmam e passam, porque tudo na vida passam as coisas boas e as coisas ruins, não quer dizer que fiquem esquecidas, mas as coisas têm que caminhar, né? O mundo tem que girar, e nós junto com ele, né? Então, quando passa, a gente fala, gente, eu não calculei que eu fosse capaz de passar por isso e sair lúcido dessa situação. E sai. Porque nós somos muito ajudados, nós somos muito amparados pelo Pai. Muito, o tempo todo. Nunca vamos duvidar disso, em momento nenhum. Quando mais a gente achar que nós estamos abandonados, nós estamos no colo do Pai. Não vamos imaginar isso, não vamos. Eu já contei essa historinha aqui, daquela iniciação daquele índio, que para ele ser iniciado, ele tinha que passar por uma prova muito grande. Uma das provas, por várias provas, mas uma que era a maior de todas, ele teria que passar uma noite na floresta, e cheia de perigos, animais, tudo, né, de toda a ordem. E ele teria que ficar de olhos vendados. Ele não poderia tirar a venda dos olhos. Ele foi recomendado que caso ele tirasse a venda dos olhos, ele perderia a sua prova. Ele não poderia tirar. Ele teria que ficar com os olhos vendados. Ele não poderia ver nada.
e ele passaria a noite naquela floresta. Ele teve que fazer, eles tinham que fazer e passar pelas suas iniciações. Lá foi ele, foi colocado lá onde o pai escolheu para ele ficar. O pai escolheu um local para ele ficar na floresta, botou a venda nos olhos e recomendou que ele não tirasse, porque ele estava sendo observado pelos espíritos, que eles, né, têm uma comunicação direta com os espíritos, os índios, e ele então tinha que obedecer dessa forma. E ali ele ficou, passou medos horríveis, ele só ouvia os sons, né, aqueles rugidos, aqueles grunhidos, e a mata fazendo barulho também na árvore. Foi um terror, e ele teve muito medo, mas ele observou, ele seguiu, né, observou o que o pai tinha falado, e ele não fez nada errado. Ele ficou ali morrendo de medo, mas ele ficou. Ao amanhecer, né, quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer, ele percebeu que estava amanhecendo, suspirou fundo, né, porque ele foi recomendado que assim que ele percebesse que estava amanhecendo, que ele podia tirar a venda dos olhos. E assim ele fez. Quando ele tirou, o pai dele estava a uns metros dele, assim. Acompanhou tudo. Ficou a noite toda com ele, mas ele não sabia. Né? Ele não sabia. Então é assim que o pai age conosco. Ele nos dá as provas, as nossas iniciações, mas não fica longe de nós. Nos protege o tempo todo. Nós só precisamos obedecer. A obediência é o segredo da nossa felicidade. Até no mundo material, quando a gente transgride leis e desobedece, a gente paga às vezes um preço muito alto por isso, seja materialmente falando ou moralmente falando. Então nós temos que sempre ter a certeza que somos sempre amparados pelo Pai, sempre amparados. Nunca nós vamos estar entregues à própria sorte. Na 857 tem aí: há homens que enfrentam os perigos dos combates com uma certa convicção de que a sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Isso a gente sempre sabe da história, né? Vários fatos que são relatados por generais, por estadistas e muitas vezes por pessoas que foram, né, que nem são generais, mas que foram e voltaram das guerras e tinham certeza que não pereceriam, de alguma forma sabiam, né? Então, aqui Kardec fez essa pergunta: há homens que enfrentam os perigos dos combates com uma certa convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento? Eles dizem: com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo para que esteja pronto a partir, ou reerguem a sua coragem nos momentos em que se faz mais necessário. Também lhe pode vir da intuição da existência por ele escolhida, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Lindo isso aqui, né? Então, a cada resposta dos espíritos, a gente vê sair dali o amor do Pai por nós, né? A atenção, o carinho, o amor incondicional que o Pai tem para nós. E muitos são os exemplos que nós temos aí pelo mundo, né? De pessoas que encararam e não pereceram. Outros foram, outros partiram, e sempre de forma trágica, né? Todos os grandes líderes partiram de forma trágica. É como se a gente pensasse assim: tá vendo? Eu não tenho que enfrentar nada, porque aí eu vou ser morto por causa disso. Não é bem assim. Ninguém é morto antes da hora porque vai denunciar alguém. Ah, mas foi morto porque denunciou. Foi morto porque estava na hora, senão não ia. Mas cumpriu a parte dele, cumpriu a tarefa dele, fez o que tinha que ser feito. Se tivesse que ficar aqui, ficaria. Um dos grandes exemplos, e que ainda, né, está vivo aí, nós vemos o Gorbachev, que ninguém acreditou que aquele homem ficasse vivo. O homem está vivo. Se não morreu ainda de doença, mas acho que ele está vivo.
Ele fez a perestroika, ele enfrentou aquilo lá e ninguém fez nada. Porque não era para fazer. Ele tinha que fazer aquele trabalho, ele veio para isso. Né? E, no entanto, tá aí. Realmente tem grandes líderes, né? Mandela ficou tanto tempo, morreu depois, foi preso, mas continuou na liderança moral, né? Porque o que acontece com essas personalidades na Terra é porque tem que acontecer, da maneira que acontece, tem que acontecer. Mas o trabalho precisa ser feito. Então essa coragem é dada por não só pelo reconhecimento da sua tarefa, quanto também pela ajuda do anjo da guarda, de Deus, dos espíritos, naquilo que tem que ser feito. Então a gente não precisa ficar com temor de nada. Ah, mas se eu fizer isso, eles vão me matar. Não vão matar se não estiver na hora. Se você estiver na hora, vai de qualquer maneira. Só que se você não fizer a sua tarefa, ainda vai tendo que responder por aquilo que não fez. Porque vai morrer de qualquer maneira se estiver na hora. Senão não vai. Seja qual for o período que vos ameaça, mas está denunciando, está provocando. Não está provocando. Está fazendo o que tem que ser feito. Indo bem comum, isso é importante na Terra. Porque o mal só impera porque os bons recuam. Os bons saem de campo. Ou por medo, ou por covardia, seja lá pelo que for. Né? Então a gente tem que ter essa segurança que os espíritos estão nos assistindo. Sempre. Está aqui uma frase de Joana d'Arc. Eu não tenho medo, eu nasci para fazer isso. Ela morreu aos 19 anos, ela ficou, com 17 anos ela enfrentou aqueles exércitos todos, ela tinha certeza que ela ia conseguir. Ela sabia que ela ia conseguir. Ela sabia que ela não ia morrer antes de cumprir a tarefa dela. Ela tinha absoluta certeza disso. E ela disse... Né? Tá aqui, foi uma frase dela. Eu não tenho medo, eu nasci para fazer isso. Reconheceu e fez. Agora, a quanto ia durar, ela sabia também que ela ficava pouco mais de um ano e vai vir aqui essa resposta também. Então, esse comentário dela. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros. Por quê? A resposta: é o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende a sua libertação e a espera. E é verdade. Os grandes líderes, eles sabem mais ou menos quando eles vão. Eles pressentem, mas eles sabem que eles têm uma tarefa a cumprir. E eles sabem que a vida não termina ali com o corpo. Eles sabem disso. Todos nós sabemos. Todas as religiões sabem, né, disso. Que a vida não termina com a morte do corpo físico, de forma nenhuma. Então eles sabem. E quem teme a morte é o homem, não é o espírito. Porque o espírito é imortal. Ele já foi, já voltou inúmeras vezes. Ele sabe que ele não vai morrer. Mas ele precisa dar conta da tarefa dele na Terra. Ele tem que dar conta. Isso é uma realidade. Outra frase de Joana, olha só. Devo aplicar-me com ardor. Só durarei 1 ano ou um pouco mais. Ela sabia. 17 anos e pouco, ela enfrentou aqueles exércitos, ela sabia do que era, ela ouviu as vozes, ela foi dada como, hoje seria uma esquizofrênica, né? Ela foi dada como bruxa, foi queimada porque ela falou que ouvia as vozes, mas as vozes que ela ouviu de seus mestres, que a intuiu para ela fazer o trabalho que ela tinha que fazer. Ela nasceu para isso. E ela veio. E ela não tinha o menor medo. Ela falou isso. Devo aplicar-me com ardor. Quer dizer, eu tenho que fazer muito bem. Eu tenho que fazer o meu melhor. Por quê? Porque só durarei 1 ano ou um pouco mais. Ela sabia, né? E ela, aos 19 anos, foi queimada. 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? Reparem esse pronome aqui indefinido, todos. Isso é importante a gente observar, né? Todos. Acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? A resposta é aquela que não poderia ser diferente, né? São, em geral, coisas demasiado pequenas das quais podemos prevenir-vos.
dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes, porque não gostamos do sofrimento material, mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade só consiste nessas 2 horas, aquelas em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Porque aqui, no momento certo, a gente não tem controle. A gente tem controle pela fuga no tempo errado, né? Que aí a gente faz o que a gente bem entende. Ou comete um suicídio direto, ou comete um suicídio indireto. Né? No suicídio indireto, ninguém quer morrer, não. Muitas vezes acontece um acidente, né? A pessoa não quer morrer. Uma pessoa que fuma a vida inteira, ela não quer morrer, não. Ela quer viver para continuar fumando. Mas é claro. Acha que ela quer morrer? Se ela quisesse morrer, dá um tiro na cabeça. Né? Aquele que trabalha muito, está estragando a sua saúde, está cometendo um suicídio indireto, ele também não quer morrer, não. Por quê? Como é que ele vai usufruir de tudo que ele ganha trabalhando? Ele quer viver muito, para ele conseguir gastar tudo que ele vai ganhar. Só que não vai acontecer assim. Não vai. Né? Porque a gente tem, Dalai Lama tem aí uma citação a respeito disso, né? Os homens trabalham inconsequentemente, como se não fosse morrer nunca, para ganhar muito dinheiro, para depois ter que gastar tudo com a doença que vai chegar. Porque vai chegar. A gente sobrecarrega o corpo. Né? Então são os suicídios indiretos. São muitos. Né? Toda vez que a gente parte daqui antes da hora, sem ser pela vontade mesmo, assim, né? Pelo suicídio direto, são acidentes que acontecem. A pessoa não quer, não quer ir embora, não quer morrer. Quando quer, ela vai. Quando quer, ela faz a coisa direita. Por isso que muitas vezes a gente fala, fulano, não quis morrer, não. Se quisesse morrer, tinha morrido. Só queria dar um susto, queria fazer um demo, sei lá o quê. Porque quando quer, sabe como fazer. Né? Todo mundo sabe. Não vai fazer bobagem só para assustar ninguém. Né? Felizmente, os espíritos estão sempre nos ajudando, nos auxiliando, para que a gente possa tirar de cabeça as bobagens que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Sim, claro. Né? Mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Então sempre temos a oportunidade de escolher. Isso é a grande bênção do Pai para nós. Nos dá a oportunidade de escolha, nos oferece um espírito protetor para nos ajudar nessa escolha. Quando a gente não tem condição de escolher muito bem, ele impõe, porque ele é o pai, assim como a gente impõe uma criança botar uma blusa quando está com muito frio, mesmo que ela não queira, ela não sabe que ela vai se gripar, vai botar e ponto final, né? Deus também faz assim com a gente. Quando ele sabe que a gente não pode escolher, ele dá uma ajudinha, né? Mas do contrário, não acredites, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz, né? É a questão daquele pronome definido lá, todos. Não são todos os acontecimentos da vida que estão escritos. Claro que não. Muitos, talvez a maioria deles, seja consequência do mau uso do livre-arbítrio. Não está no escrito, né? Uma pessoa pode ter uma doença seríssima, um câncer, que não estava previsto no mapa kármico dela. Mas ela vem, comete toda sorte de erro aí com a sua alimentação, com os seus vícios, vai contrair um câncer no pulmão, pode contrair um problema sério na circulação e perder membros por causa de cigarro, por causa de vícios que não estavam previstos, porque ninguém vem para o mundo para fumar e para ter câncer de pulmão por causa disso. Ninguém vem com essa tarefa. Quando a gente vê uma criança de 2 anos que pega um câncer, e tem muita criança com câncer, muitas.
né? O Hospital Infantil do Câncer, olha, tem muita criança. Ah, o que fez aquela criança para ter um câncer assim? Agora, nada. É aquela questão do cego, de nascença, né? Nem ele, nem seus pais. É para que as leis de Deus se cumpram na terra, é a lei de causa e efeito. Essa lei de Deus se cumprir na terra é a lei de causa e efeito. Então, uma criança que tem um câncer, ela não fez nada para ter aquele câncer. Mas aquela pessoa que está lá com 60 anos com câncer de pulmão e fumou até ali, ela pode ter trazido isso para cá, ter um câncer desse? Pode, mas ela gravou a situação. Muito mesmo, né? Danificando a organização física. Então, são muitas as coisas que a gente faz errado. Né? Então, nem tudo que acontece na nossa vida está previsto, nem tudo. Aliás, os espíritos falam que a maioria das nossas dores e sofrimentos não estão previstos para a gente passar. A gente passa por imprudência, negligência, porque a gente não faz boas escolhas. Então, não acredites, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Isso conta para a encarnação, para as causas atuais das aflições e para as causas anteriores. Aquelas que nós viemos resgatar e que, se nós não tivéssemos errado em vidas passadas, a gente não teria que estar resgatando hoje nada. Então, que a gente compreenda isso, que a gente tenha bastante atenção, ore bastante, peça muita ajuda ao anjo da guarda e receba, né? Porque essa questão, se eu tenho que pedir, ele não vai me ajudar? Vai, claro que ele vai. Só que quando a gente pede, a gente abre um canal. A gente não tem que pedir para o anjo da guarda nos dar isso ou aquilo. A gente tem que pedir para que a gente seja fortalecido, tenha luz para fazer boas escolhas, para que nos ajude a escolher bem. Porque aquilo que a gente tiver que passar, ele não vai evitar, mas vai estar junto de nós, nos sustentando e nos protegendo, né? Estimulando a nossa coragem para vivenciar os nossos momentos difíceis. Muita paz para todos.